Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Programa que já está no conceito aí da cidade inteira. Hoje trazendo ao meu lado aqui mais uma personalidade que tem história para contar, grande político aqui de Serra Negra, doutor Elias Jorge, acompanhado da sua filha Catarina Jorge, que é segunda vice-presidente do PMDB de Serra Negra. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Roger. É um prazer muito grande estar aqui com você. O nosso companheiro, amigo e primo, Chicão, o nosso companheiro de lutas, político, articulador do PMDB, meu secretário-geral, Tadeu Siqueira, minha companheira, segunda vice-presidente do PMDB, que tem nos dado o apoio, não só na legenda, mas também acabo tendo a vantagem que eu recebo o apoio afetivo e carinhoso. Então, estou respaldado politicamente e emocionalmente, que é a Catarina. Tá certo. Vou começar com as mulheres, então, doutor, se me permite. Catarina, você está me falando aqui nos bastidores, fez faculdade de educação artística, curso técnico de web design. Como é que surgiu esse interesse da política aí? Como é que... Então, desde pequeno eu já acompanhava meu pai, porque desde os 2 anos que ele está na política, e eu desde os 2 anos acompanhei ele. Uhum. E eu sempre gostei, sempre entrei no meio, sempre estou acompanhando. Legal. E como é que você vê hoje o interesse dos jovens, aí, já que você é uma jovem, tem 24 anos, você acha que os jovens estão interessados na política? Olha, hoje em dia os jovens estão mais interessados do que antigamente. Eles querem pegar mais os seus direitos, querem tentar mais os seus direitos, brigar por eles, entendeu? Então eu acho que hoje em dia está mais afinado, está mais Preocupado, assim. Estão mais preocupados. Bacana, tem que ser assim, né, doutor? Os jovens hoje em dia, acho que é uma parcela muito grande aí da população toda, e hoje eles têm voz, né? É importante. Antigamente, quando começamos a política, os jovens acabavam seguindo a orientação dos seus pais, então era um pouco complicado, porque eles não tinham uma independência, muitas vezes, para votar. Uhum. Só para te dar um exemplo, na eleição do Senado do Quércia, se não me engano, foi o Carvalho Pinto, meu pai insistia que eu deveria votar no Carvalho Pinto, porque o Quércia é uma pessoa estranha na política, que nós temos que votar em alguém com tradição. Uhum. E eu tinha dependência econômica, financeira do meu pai, e fiquei quase 2 meses sem receber recursos financeiros, porque era minha bandeira, era o PMDB. A minha primeira campanha no PMDB foi em 68, que nós apoiamos Irineu Sarajoto para prefeito e o Celso Padula para vice-prefeito de Serra Negra. Eu tinha 17 anos. Embora a minha preferência pessoal fosse o Enzo Perondini, que era uma família ligada à nossa família. A dona Amabile era madrinha da minha mãe, eram pérolas de Serra Negra, mas por uma consciência política, nós, com 17 anos, começamos a nossa luta no MDB. Legal. Você está no PMDB então há muito tempo, né, doutor? Eu tive uma paixão, tenho uma paixão, e tenho história no PMDB, no MDB, desde 17 anos de idade. E como é que está o partido hoje em dia aqui em Serra Negra, hein? O partido, depois de 30 anos, nós tivemos uma infelicidade de não fazermos nenhum vereador. Embora tivemos a 3ª colocação nas eleições, tivemos uma grande frustração, um luto difícil de digerir, porque não só pelo poder em si, mas pelo que o poder significa. Claro, pela representatividade. Além da representatividade, é um instrumento político de você poder realizar as ações do partido. Uhum. O partido é um partido de centro-esquerda, em Serra Negra,
que você tem uma atuação em favor dos mais necessitados também. É lógico que você quer buscar o trabalhador, desde que seja do empresário até o varredor de rua. Claro. E isso nos frustrou. Ficamos fora da possibilidade de ter esse instrumento político. É diferente. Muitas vezes a imprensa critica, olha, os partidos querem dividir o governo federal, querem isso, aquilo. Não é isso. Que acaba sendo uma mentira. Porque a imprensa quer o negativo. Vamos repartir o governo. Não é. O governo precisa de apoio político. Mas os partidos precisam de um instrumento político para poder realizar suas ideias. O PMDB e a imprensa sempre tiveram um embate nisso, né? Você acha que a imprensa persegue um pouco o PMDB? A imprensa persegue todos, falando em modo geral, assim. Todos que estão desenvolvendo. É difícil você. Há erros, tem que combater os erros. Mas a mídia vai buscar. Se você conhecer, você vê que não passa na televisão, fala a história de um santo, a não ser que se for a santa que chora, uma coisa assim, não. Agora, morte todo dia, desgraça todo dia, se há corrupção, tem que coibir. Claro. Tá certo? Mas a imprensa vai buscar o que dá retorno de venda de jornal. Certo? Legal. Existe isso, não é a imprensa em si, é o ser humano. Isso é da natureza humana. De buscar o desagradável, né? Porque o desagradável alimenta. As pessoas acabam gostando das coisas ruins. Uma novela, você vê, muitas vezes ressalta a pessoa do mal. Verdade. Tá certo? Os vilões acabam sendo os protagonistas. Mas é da natureza humana agora. Cada um é um. Ainda sobre o PMDB, que faz parte hoje da base aliada do governo Dilma, sendo o principal parceiro, né? Como é que você analisa o trabalho que vem sendo feito do PMDB junto com o PT na esfera federal? Eu acho excelente o trabalho. Existe problema? O país, que não é uma nação ainda, porque não tem um pensamento comum. Pensamento comum é aquele pensamento que todo mundo quer desenvolver, quer crescer, quer fazer que todos participem, né? Como se fosse uma família, né? E que todos dê a mão como irmãos. Ainda não vai acontecer isso, mas é um país novo, um país de 500 anos. Então vai amadurecer. Existe problema? Existe problemas, lógico. Mas o PMDB é firme. Tivemos problemas com o ministro, cai o ministro. Tá certo? Onde tem problema, cai. E o governo Lula foi excepcional. Todo mundo critica isso, aquilo, mas ele tem a aprovação da maioria da população. Esse é o resultado quando a população aprova, quando a economia melhora. Existe a hipocrisia. O PMDB, antigamente, você bateu na porta da casa, não queria te receber. Tá certo? Agora, vai dizer o quê? As economias, mas quem mudou a economia foi o PMDB, através do Itamar Franco. Porque o Fernando Henrique Cardoso não era ninguém. O sonho do Fernando Henrique Cardoso era ser ministro das Relações Exteriores do governo Collor. Foi vetado pelo Mário Covas. Porque não tem nada. Excelente homem? Pode ser, para mim não é. Tá certo? Estudioso, filósofo e tal. Sociólogo e tal. Não, ele vive na estratosfera. Foi um governo que eu julgo elitista, né? Não, mas ele viveu na estratosfera. Daí o PMDB, com a cassação do Collor, tá certo? Deu aval para ele ser o ministro da Fazenda. Agora o pensamento foi do PMDB. Tá certo? E o pensamento do PMDB veio de Celso Furtado e de outras pessoas que era a composição do grande timoneiro do PMDB, que chamava-se Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Que foi enterrado onde sempre ele quis ser enterrado. Que era no mar, porque ele era o timoneiro do PMDB. Bacana. Antes de a gente continuar nosso papo, queria o alô do Carlos Alberto Salomão, Chicão. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao doutor Elias. Boa tarde a Catarina, ao Tadeu, ao Ricardo, que acompanha aqui mais um programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Aquilo que a gente sempre costuma dizer, né, doutor Elias? Esse é um canal democrático,
onde as pessoas vêm, colocam suas ideias, os seus projetos, se sinta em casa, se sinta à vontade, como já vem demonstrando, né? E a gente sabe realmente da sua oratória, que é muito respeitada em toda a nossa Serra Negra, da sua inteligência, da sua capacidade, né? E aquilo que todas as pessoas esperam de um bom político de Serra Negra é isso, realmente dar a cara para bater, falar o que pensa, e a gente tem certeza que isso vai acontecer mais uma vez aqui no programa Opinião e Debate. Ô Roger, cutuca o homem que sai coisa boa aí também, hein? Muito obrigado, Chicão. Pode falar. Muito obrigado, Chicão. Você sabe a minha linha de conduta. Eu sou a pessoa que sou amada e sou odiada. Comigo não existe meio termo, até porque eu sigo a linha de Jesus Cristo. O é quente, é frio, o morno eu lanço fora. Você entendeu? E dediquei minha vida a essa cidade. Você entendeu? Então, o meu compromisso é Serra Negra. Doutor Elias, na questão, o Chicão tocou num ponto interessante agora, falando de oratória. A gente não tinha conversado, eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor antes, mas eu fiquei impressionado na segunda-feira na Câmara, que eu estava presente, que no intervalo o senhor começou a conversar, todo mundo esqueceu a Câmara e fizeram um círculo para ouvir o que o senhor estava falando ali. Então, na questão da oratória e discurso, quando você está fazendo uso desses artifícios, até no palanque e tal, muitos dizem que não tem para ninguém. Não é essa questão, Roger. Isso é uma coisa nata do senhor, você se espelhou em alguém? Não, primeiro não. Eu sou um cara estudioso, eu gosto de ler, gosto de aprender. E você na vida, se você vai ocupar um cargo público, você, em razão dos exercícios, eu, por exemplo, como elegi vereador, eu tremia para começar a falar. Eu me elegi vereador em 76. Eu era o único vereador do MDB contra 10 da Arena. Então, eu tremia no começo para falar. Mas, em função das suas necessidades, eu acho que a própria natureza humana vai criando uma obrigação de uma reação. Sim. E eu tenho a vantagem que eu conheço intrinsecamente a política serrana nesses 40 anos, 50 anos. Eu conheço as pessoas e conheço a necessidade da população. E na Câmara, você vai indo, eu não fui nenhuma vez na Câmara nessa legislatura, e eu vi companheiros que a administração passada elegeram, e os meus trancados na sala, tá certo, ajoelhado, negociando, né, como negociaram o manto de Cristo, para reprovar uma conta ou aprovar uma conta. Não vou entrar no mérito se a conta estava certa ou não. Gente que usufruiu da coligação, recursos, né? E se venderam por bagatela, nós não sabemos por quanto. Que fala que venderam Cristo por 30 moedas, que não é verdadeiro, porque Judas não precisava de dinheiro, era um homem rico. Judas queria era que Cristo fizesse a guerra na Palestina, porque ele era zelote, ele não queria dinheiro. Mas precisa ser para arranjar o Judas, né? Mas usando o nome do Judas, a gente via gente que se alimentou do governo passado e alimentou por recursos para se eleger, se trancar na sala e obedecer o chicote de um tal primeiro-ministro que domina a Serra Negra, que se acoberta na presidência da Câmara e nos gabinetes do Palácio das Águas. Então você fica triste, né? Eu acho que sim, que você tem que ter postura, você tem que ter isso, você tem que ter uma linha de conduta. Nós estamos fora do governo. Não é por causa disso que nós vamos, tá certo? Claro que não. É nessa hora que eu acho que tem que fazer a voz mesmo. Qualquer tipo de acerto. Estamos humilhados, estamos pequenos, estamos sentidos, estamos fragilizados. Estamos. Mas qual é o problema? A dor é importante para a gente renovar, para a gente crescer. É um luto que nós temos que administrar. É uma perda inexorável. Mas temos que administrar. A gente vai falar ainda bastante da atual situação política aqui em Serra Negra, mas antes eu queria saber como era o cenário político na época em que você foi prefeito. Terrível. Qualquer filme de terror, de sangue, de maledicência, de maldade, foi melhor do que a minha administração. Conseguimos administrar, como administrador,
com uma perfeição intocável, irretocável. Mas tivemos inimigos devastadores, predadores terríveis. No primeiro dia da administração já queriam me caçar, para o meu vice assumir. Em 4 ou 5 meses mataram na porta da prefeitura, fomentada por forças ocultas, como diria o Jânio Quadros, mataram meu braço direito. E por infelicidade morreram mais 4 vereadores. Então, na sua opinião, o Marcos do Sesc, Zé de Matê, Dirceu Guidete e Rosa Maria Munhoz. Então a administração acabou ficando tumultuada em razão disso e com os pedidos de cassação permanentes. As minhas contas foram aprovadas com louvores, com louvor. E muitos quiseram votar contra, se reuniram na calada da noite para votar contra e preparar, mas não tiveram sucesso, porque neste caso o mal não venceu bem. Eu entrei, os professores ganhavam miséria, os funcionários da prefeitura ganhavam miséria, melhorei a situação de todo mundo. Fiz plano de carreira, desenvolvi a possibilidade deles entrarem no Serprev com uma saúde boa. Botei ônibus que não tinha nada, tinha de graça, transformei escola, tinha 2 dentistas, eu proibi arrancar dente para os 14 médicos. Fiz todas as creches que estavam aí. A primeira creche foi o Sinésio que fez, mas eu trouxe recurso ali perto da delegacia de polícia. Eu que trouxe recursos do FUMES, do governo do PMDB. Mas, enquanto nós não estávamos no governo, a Nelite e eu fizemos creches domiciliares. Com os nossos recursos, nós fizemos creche em cada bairro. Nós tínhamos 80 crianças, a gente reformava a da família, ela tomava conta das crianças no entorno, 8, 10 crianças, nós pagávamos salário mínimo e mantínhamos com os nossos recursos. E o que podia na fazenda vir para casa, vinha, e nós, depois que entrei, daí eu fiz outras creches para atender essas pessoas. A administração foi muito boa, construímos o Grande Hotel Serra Negra, fizemos obras, em cada bairro tem obra. Por exemplo, só para te dar um exemplo, no Alto das Palmeiras era um lixo, eu dei escritura para todo mundo, fiz galeria de águas pluviais, água, esgoto, guia, sarjeta, asfalto, iluminação pública, botei ônibus até 11 horas da noite que os estudantes iam sair. E ainda não sabem que fui eu que fiz, muitos dizem que outro prefeito fez. Mas em todo bairro tem uma obra minha. Tinha sabotagem na água, eles desligavam o sistema de água, então no Alto das Palmeiras faltava água 3 dias. Tinha línguas de aluguel que eram pagas para falar mal de mim, soltar panfleto. Botei água no São Luís, em todo lugar tem uma obra minha. Esse jogo sujo, então, na política já vem bem de antes, né? Não, esse negócio de panfletagem e tal. Tempo. Uma coisa bem arcaica, né? É do ser humano, mas aqui nós tivemos gente terrível. Chegaram a dar tiro na porta da minha casa. Coisas terríveis. Catarina, me fala uma coisa, você pretende se alçar algum cargo eletivo aí mais para frente, já que você tem esse exemplo aí dentro de casa? 2 exemplos, né? Não, eu acompanho tudo, mas eu não quero entrar nessa parte não. Ah, é? Eu fico só nos bastidores para ajudar. Bacana. É mais... Tá certo. Doutor Elias, na atual administração, a gente tem a figura do Jesus Chedi como um grande, sentinela político do governo, né? Qual a sua opinião sobre a possível influência que ele exerce sobre o prefeito e a equipe dele? Não, o Jesus que manda na prefeitura. Jesus manda na prefeitura como manda. O Jesus é uma figura que é imortal. É imortal para a população. E aí tem admiração da população. O Jesus tem grandes valores e grandes defeitos. O Jesus transformou a Serra Negra, abriu, deu uma visão para a Serra Negra. Mas o Jesus tem hora que ele massacra o perdedor, ele tem carinho e tem rancor, tá certo? Ele pode ser uma pessoa, ele é um dos maiores estrategistas que existe. São trabalhadores, desde o pai, são trabalhadores ferozes para trabalhar. Mas ele fez o bimbo. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu sou contra. Na minha administração, por exemplo, ele andava lá,
porque ele fez composição comigo. A minha briga com ele, por que era? Falei, doutor Jesus, o senhor tem que ser nomeado. Ele não queria ser nomeado num cargo. Não sei por quê. Se era vaidade, eu acho que não era vaidade, porque ele não é homem dessas coisas. O senhor vai ser chefe de gabinete, o senhor pode. Então, brigava muito por causa dessas coisas, porque você não pode ter alguém na prefeitura que não pode ser nomeado. Ele tem a estratégia dele com o Bimbo, porque o Bimbo não pode negar dele estar lá. Porque foi por causa dele. Porque ele construiu, meu amigo. Toda essa gente que veio depois dele foi construído por ele. Acabaram sendo traindo-o, mas veio por ele. Nesses 50 anos, 60 anos, 70 anos, só 2 homens fizeram política sozinhos em Serra Negra. Chama-se José Antônio da Silveira Juca Preto e Elias Antônio Jorge Nunes. Nem o grande líder de Serra Negra, que chama Dr. Juvino Silveira, se fez sozinho. Porque o Juca Preto, que era capitão, recebeu o título de capitão, porque no tempo de Getúlio não tinha o exército, era a Guarda Nacional, e quem tinha muitos homens nas fazendas recebia os títulos de capitão ou coronel. Que fez o Juvino, que foi um grande homem, tá certo? Um espírito de luz, se elegeu e fez. Com a morte do Juvino, com a Revolução, foi nomeado o deputado Ângelo Zanini para prefeito de Serra Negra. E o Jesus comeu pela borda. Começou a trabalhar nas estradas rurais e deixou as estradas rurais perfeitas. E o doutor Ângelo Zanini morreu de câncer e o governador ia nomear o novo prefeito, porque na época passou para ser nomeado e não eleito, depois que o Enzo morreu, entrou o Brás. Daí o que aconteceu? O Jesus tinha uma força tremenda no palácio, porque o irmão dele era o deputado, e nomeou. Depois dele, daí teve a eleição em 79, o Bimbo ganhou, porque ele fez o Bimbo. Se não fosse ele, ele nunca mais teria sido prefeito. Eu já teria ganho essa eleição em 79. Depois, em 82, ele fez o Sinésio. Depois, ele perdeu para o Paulinho. Ele fez o Elmir. Depois, perdeu para o Paulinho. E agora ele fez o Bimbo de novo. O fato dele estar lá... Doutor, salvo as exceções que nem você falou, que fez política sozinho, se elegeu sozinho. Isso quer dizer... Não é sozinho. Não, sozinho assim, sem a influência dele. Não, né? dele não. Pelo contrário, eu sempre fui adversário dele e ele é adversário. Eu só compus com ele porque o governador precisava um deles na Assembleia. Tá certo? Daí que veio o filho dele de vice, porque eu não precisava deles. Pelo contrário, era a hora final de nós acabarmos com ele. Porque eles tinham 3%, eu tinha 86%. Né, 82. Mas a gente pode considerar que a grande escola de político aqui é Chedidiana aqui? Não, Serra Negra teve muita. Você pega o Irineu Sarajoto, é uma das maiores inteligências de Serra Negra. O senhor Irineu Sarajoto é inteligentíssimo. Você pega uma pessoa que não tem expressão na sociedade, todo mundo fala mal, tudo, mas é que ele não articula bem e tem uns vícios políticos. Você pega o Vladimir Capra, por exemplo, é uma cabeça pensante. Ele não tem uma continuidade, mas é um cara que pensa. Uma das maiores cabeças é o Irineu Sarajoto. Agora, Jesus é estrategista. Ele tomou poder, ele perde, ganha, volta, vai. Mas é uma pessoa que você tem que respeitar. Sim, com certeza. Chico, alguma pergunta, algum comentário aí para o doutor Elias Jorge, para a Catarina? Fiquem à vontade aí. Ricardo, Tadeu, se tiver alguma pergunta também, fica à vontade. Aquela eleição de 82, que o doutor Elias acabou de afirmar aí, né, que foi derrotado na época, Roger, eu me lembro, eu era criança, né, tinha 11 para 12 anos, e foi uma composição na época que chamava colégio eleitoral, uma coisa assim, não era? Que era, juntaram-se 2 partidos, né? Era vinculação de voto. Vinculação de voto. Poderia lançar 3 candidatos por partido e somavam todos os votos.
E me parece que a derrota foi por 22 votos. O que é perder uma prefeitura por 22 votos? Mas não era isso, na verdade. Nós perdemos a prefeitura porque a última urna sumiu e só veio uma hora depois alterada. E o tribunal reconheceu que houve rasuras e fraude. Só que o tribunal não recebeu o mérito, ou a preliminar de anular uma urna, mas no mérito ele reconheceu a lesão tanto da urna quanto do meu direito e justificou que o país estava num desenvolvimento democrático, que estava tendo eleições e tal, e não teria necessidade de anular a última urna, quer dizer, porque eu era MDB contra a Arena e grandes interesses, né? Legal. Foi isso, foi uma fatalidade, que era um momento propício, porque o governador era o Montoro, e que a gente tinha uma grande afinidade, que poderia ter trazido muitos recursos para a Serra Negra. Beleza, Chicão? Doutor, ultimamente vieram à tona as questões de saúde aqui em Serra Negra, com falta de médico no hospital, uma coisa que está sendo muito ventilada aí. Sabemos que o problema da saúde é crônico no país inteiro, sobretudo nas cidades grandes. A gente está num município que tem apenas 25 mil habitantes. Será que é muito difícil administrar a saúde em um município pequeno? Começando a brincar com você, você não pode reclamar que não tem médico. Nós temos que ter médico que não é médico. Exatamente. Nós temos médico, não é frio aqui. Agora é o seguinte, existe uma coisa, a Constituição de 88 foi uma Constituição brilhante, mas ela enganou o povo no sentido que o Estado é o pai de todos. Voltamos ao paternalismo dos coronéis. Então todo mundo sente e diz o seguinte: problema do governo. Meu amigo, eu sou a favor do municipalismo. Sou a favor da linha que o Montoro levava no PDC, Partido Democrata Cristão, e depois do MDB. Ninguém mora no Estado, ninguém mora na União. O Estado e a União são figuras de direito público. Eu não moro no Estado. Eu moro em Serra Negra. Então, Serra Negra é minha cidade, a cidade da Catarina, a cidade sua, do Tadeu, do Ricardo, do Chicão. Eu tenho uma Santa Casa que é da população. O que eu faço por ela? É problema do Bimbo, é problema do Geraldo Alckmin, é problema da Dilma. E o seu problema? Tem uma frase do Kennedy que ele falou quando assumiu o governo, que todo mundo tem que aprender. Eu pergunto para vocês, o que vocês podem fazer para os Estados Unidos? Eu pergunto o que os Estados Unidos podem fazer por vocês. Agora, por exemplo, um menino que está tendo sucesso é esse Felipe Dotó, que ele está atendendo os pobres com remédio, tudo, e está dando carinho. E tem lá um assessor, que é muito meu amigo, que é o Dinho, sou padrinho dele de casamento, fui só, está atendendo o pessoal. Agora, precisa saúde preventiva, precisa as campanhas, precisa estar presente. Nós temos médico, temos isso, aquilo. Agora, o seguinte, precisa ter responsabilidade a sociedade também. Primeiro, você pode pôr 6% do seu imposto de renda para o hospital. Você entendeu? Quem paga o imposto de renda? Lógico que milhões de gente sonega, mas alguns pagam. Então você pode mandar para o hospital. Ninguém manda. Quando veio o carnezinho lá para R$1,50, o nego dá risada. Fala, é problema do governo. Quer dizer, se a sociedade não tiver consciência de que isso tudo é nosso, não há dinheiro que chegue, bem. Não há dinheiro que chegue na saúde. Porque se o cara está sem dinheiro, ele tem úlcera, dor de estômago, tá isso. Se ele brigou com a mulher, ele tem enxaqueca, tudo dia ele vai para o hospital. Qualquer problema que ele tenha na ordem da vida pessoal, na situação econômica, financeira, educacional, familiar, reflete no somatiza. Então é o seguinte, o dinheiro não aguenta. Agora, se a sociedade não tiver essa consciência, não vai. Na antiguidade não. Antigamente, o que acontecia? As pessoas, todas administravam. A comunidade administrava. Não eram os ricos, não. O caboclo vinha no sábado,
da roça, trazia milho verde, trazia uma galinha, trazia meia dúzia de ovos e levava no hospital, galinha para fazer a sopa. Porque quando precisava, ele vinha e tomava sopa de graça, porque ele não tinha recurso. Hoje não, problema do governo. Problema do governo, então vai ficar problema do governo. E vai continuar sendo... Não tem jeito, velho. Se pegar 30, 40 milhões de orçamento do município e pusar na saúde, também não dá. Tem cirurgia violenta, precisa aparelhagem, precisa isso, precisa aquilo, quer dizer, todo mundo está apertado. Ah, mas eu pago imposto. Eu pago imposto? Então tá bom. Então eu vou botar o fiscal numa loja e vou ver o que sai, o que entra. A hotelaria não podia administrar o hospital. A hotelaria faz pacote fechado em Serra Negra. Você é obrigado a comer, almoçar, jantar, fazer e ver quanto ele paga de ISS. Você entendeu? Então é complicado. Tá certo? Bota um fiscal num hotel. O cara quer café da manhã e quer tomar uma caipirinha no bar. Ele é obrigado a sair correndo do bar, por mais rico que ele seja, e sair e almoçar. Porque ele está pagando. Ele não quer passar por tonto. Agora, meu amigo, daí não bate porque não quer perder o voto. Então você tem que ter um prefeito que fale, eu vou ficar 4 anos só e vou endireitar a casa. Daí o negócio fica bravo. Entendeu? Mas daí você endireita. Daí a nossa receita passa por 80 milhões de reais. Doutor, agora falando na questão política mesmo, aí de bastidores e tal, você considera que a atual oposição é atuante aqui em Serra Negra? Mas que oposição? Não tem oposição? Todo mundo me responde essa pergunta com mais uma pergunta. Que oposição? Não é que oposição. Nós não temos oposição. A última oposição que nós tínhamos, quer dizer, acabou compondo na Câmara. Não temos oposição. E qualquer tipo de governo que se diz democrático, que não tiver oposição, é extremamente infeliz. Nós estamos com a boca fechada, encerrada. Não tem ideia diversa, né? Não, pelo contrário, nós não temos voz. Perdemos os timbres, né, da garganta, perdemos tudo. E na Nós Câmara mesmo? Não, na Câmara? Na Câmara. No início da legislatura houve uma grande reviravolta na questão de situação e oposição, porque 2 vereadores mudaram de lado, né? Não, mudaram de lado. Bom, é uma forma, não podemos falar outra coisa porque não temos provas, né? Mas mudaram de lado. E com essa última composição da presidência, perdemos tudo. O que restou, nós estamos que nem João Batista gritando no deserto, sozinho. E graças a Deus, que Serra Negra é abençoada, que Deus não deixa afundar e não deixa pegar fogo. Porque nós estamos no deserto, não temos oposição. E ainda, graças a Deus, que o prefeito não é perverso. Ele até porque era para aproveitar tudo que pudesse, porque não tem. É um silêncio total, é um sepulcro. Genial. Chicão, nesse sentido aí, você que sempre tem umas opiniões boas aí. Não temos para quem buscar, não temos para quem socorrer, não temos nada. Podem fazer o que quiser, porque a gente não pode ir lá para brigar, porque não tem ninguém. Nada. Não tem oposição, né? Estamos no desespero. Calma que a gente ainda vai chegar. Se Deus quiser. Antigamente era diferente, né, doutor Elias? Né? Mas Na antigamente... época. Por que essa mudança de postura? Será que, como o doutor falou, o poder econômico mudou verticalmente em Serra Negra, passaram a poucos de ter poder econômico e fazer essas manobras políticas que impedem a população de agir? Porque ninguém está agindo. A população ficou amorfa, não sei porquê. Parou, ninguém briga, só fica conversa de esquina. As pessoas se acomodaram, né? É verdade, Catarina, as pessoas se acomodaram. Acho que cansaram, sabe por quê? Não quer brigar, não quer confusão, quer deixar. Mas já que tá, vamos brigar pra quê? Deixa como tá, quando tiver eleição. Mas chega na eleição, eles erram de novo, filha. Porque tem muita gente que, tipo, gosta muito assim, mais do outro lado do que das coisas boas. Porque viu que a gente fez muita coisa e parece que tem gente que gosta
ter as coisas erradas. Porque vê que mesmo não dando certo como tá, eles fazem a mesma coisa. Tem um ditado que diz: errar uma vez é humano, mas errar várias vezes é burrice. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que eles gostam disso. Por isso que ele continua desse jeito. Senão eles vão mudar de opinião. Agora, Chicão, muita gente acho que gosta. há 100 anos, 100 e poucos anos, o Rui dizia, né, e continuou valendo, parte da frase dele assim, vamos pegar, né, Roger? De tanto ver o poder agigantar-se nas mãos dos desonestos, os maus prosperarem, e os desonestos se enriquecerem, o homem tem vergonha, tem vergonha da honra e tem vergonha de ser honesto. Então é assim, sabe, precisa ter brilho, né? Você precisa ter fibra, né? Porque você pode perder hoje, você ganha amanhã. Por exemplo, em 96, eu entrei numa eleição sabendo que eu ia perder. Eu acho que muita gente tem medo. Mas o político entra numa eleição sabendo que vai perder, entra com esse sentimento. Eu sabia que eu perdi, estava com a pesquisa na mão. O Sinésio era prefeito, o Pinho era o vice. Eu peguei a pesquisa e mostrei para o Pinho. Pinho, aqui você, o Emanuel e eu. Você sai para prefeito, eu saio para vice, Emanuel, eu saio para vereador. Nós ganhamos a eleição do Edmir. O Pinho disse: eu ganho a eleição, eu não preciso de vocês. Eu vou com o rapaz do taco-taco. Falei: mas Pinho, vou perder a eleição. Vou perder nada. O Sinésio vai me apoiar, não vou perder nada. Tá bom, não tem acordo, não tem acordo. Chamei meu pessoal, falou: não tem acordo. O Emanuel falou: então eu vou sair. Eu falei para o pessoal: eu tenho que sair para fazer 3 vereadores, senão nós vamos ficar sem ninguém na Câmara. E saí, sabendo que ia perder. E perdemos. Por quê? Primeiro, eu não posso deixar o PMDB sem nada. E segundo, fizemos 3 vereadores. E o PIN perdeu tudo, ficou na rua. Doutor, as eleições já estão próximas, né? E a gente tem algumas novidades, como o nome do Marquezine, uma possível ressurreição do Sinésio. Você é um nome que sempre vai ter força, enfim. Como você analisa as atuais articulações para o ano que vem? O maior medo do Jesus é o Sinésio. E ele quer articular ao máximo a divisão de 70%, porque com uns 30% ele ganha. Mas ele está em dificuldade, porque não acha quem queira disputar, né? O Marquezine diz, mas na hora do vamos ver é duro, né? Porque disputar uma eleição não basta a pose, né? Precisa ter estrutura, precisa ter história, precisa ter alicerce. O Tonhão morre de vontade, mas também ele tem recursos, naturalmente, tem tudo, mas também o dinheiro é importante, como dizia o Ademar de Barros: 3 coisas ganham eleição: dinheiro, dinheiro e dinheiro, mas precisa saber aplicar, né? O Bimbo ganhou uma eleição sem dinheiro nenhum, mas também os candidatos da coligação, com toda a reserva, com todas as coisas, foram indicados para o Bimbo ganhar, não é? A eleição pode ser fácil, pode ser difícil. Fácil para quem? Para a atual situação, A atual situação. Vai depender, o Sinésio só sai no garantido. Eu disse que ele está fazendo algumas reuniões, ele não conversou com o PMDB tem posição própria, e o PMDB não negocia no sentido de negócio. O PMDB conversa, mas quer planos. Tá certo? Tem posturas. O PMDB não aceita o centro de conversão do jeito que está. O PMDB não aceita a situação do funcionalismo do jeito que está. Eu não posso aceitar que uma varredora de rua não tenha um marmitex na hora do almoço, que trabalha até às 11 horas da noite no frio. E a postura do PMDB quanto ao transporte público? Transporte público é perverso para a administração, é uma sangria, é uma hemorragia inesgotável. O PMDB é a favor de que pague a passagem e não o quilômetro rodado para o município, porque é custoso para o município. Não há implicação de ser do Elmir a empresa.
Eu acho que eles investiram na cidade, investiram no prefeito, ele tem liberdade, tá certo? Eu não sei de qual a forma, se está sendo bem atendido, eu acho que sim, porque o ônibus tem que andar para gastar. Se vai uma pessoa, se vai vazia, se não vai, pouco importa. Mas eu não concordo, eu acho que tem que ter um gerenciamento, né? Mas ninguém fiscaliza, ninguém fala, não sei se está certo ou se está errado. Eu acho que isso é uma sangria. É uma sangria. Agora, não temos oposição, não temos verificação, não temos nada, não posso dizer. No meu ponto de vista, eu acho que é uma sangria para o município. Então você acha que tem aberto ainda no que vem, voltando ao assunto A questão da política, sim, está caminhando. O Sinésio, ele quer aglutinar forças. Agora, nós estamos muito ruim de estrutura política, tá certo? Porque as pessoas pensam mais no recurso para a campanha. Ele está muito complicado, né, recurso para a campanha. A sociedade não participa, quer mudanças, mas ninguém quer pôr dinheiro. Porque precisa de dinheiro com a campanha. Você vai sair numa coligação com 100 vereadores, isso vai dar, eles precisam de 2, 3 mil reais para papel, para gasolina, para isso, para aquilo. Você entendeu? Não tem quem dê. Então, o que apontou de candidato, que já está na rua, o Marquezine, que eu tenho certeza absoluta que não será candidato. Ele precisava se colocar na posição. O Tonhão foi e agora ficou quieto. O governo tem o candidato dele e o Sinésio tem interesse. O PMDB tem alguns candidatos que vai pensar o que pode ser feito. E o silêncio do Paulinho Scachetti? O Paulo também não tem candidato para lançar. Muitas vezes fala da mulher dele, essas coisas, não transfere. Tá certo? O Paulo, não sei como está a situação jurídica dele, se ele pode ser candidato ou não. Você entendeu? Muita água vai rolar debaixo da ponte. Esse que é o problema. O Paulo é uma liderança inquestionável. Tá certo? O Sinésio é aquele que não é visto, então ele não tem a dor e nem o benefício de estar aqui. Então o que você vê de longe, quando ele chega, ele passa a ser agradável, porque ele não está aqui dizendo não, nem sim. Você entendeu? Então ele não tem o ônus de estar aqui, ele não tem crítica. Porque você ficar dia a dia é complicado, não é? Acho que ele tem uma pergunta do Ricardinho aí. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Ricardo. Desculpe, inicialmente eu não... inicialmente... Boa tarde já, né, doutor? Boa tarde. Inicialmente desculpe, inicialmente eu não tinha visto você. Então deixei de comentar. Você é um companheiro que sempre tem contribuído, colaborado com a gente. A gente agradece os elogios aí, doutor. 99% com o PMDB, até gratuitamente, até por falta de recursos do nosso partido aí. Muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde a todos os presentes aqui, né? Nós temos aqui nos bastidores aqui o Tadeu, o próprio Chicão. Muito boa tarde aí ao Roger e a nossa vice-presidente do PMDB, né? A Catarina. Eu gostaria de voltar um pouquinho na administração do senhor, alguns anos atrás. Minha pergunta sobre a administração seria se o senhor acredita o que faltou na administração para ser um pouco mais reconhecida, né, do senhor. E também uma outra pergunta é se o senhor tem pretensões políticas ainda almejando o executivo. Basicamente, se o senhor é candidato, né, às próximas eleições. Então, era isso. Na minha administração, nós cometemos um erro muito grande, foi na questão da filosofia comunista, de que você não contesta as críticas, porque o grande alter ego intelectual, não da administração, mas do marketing da administração, que era o seu Pedro Neme, era contra isso, porque ele era comunista. E isso me atrapalhou.
Eu tinha que responder tudo. Mas eu tinha que administrar. Eu achava que com a administração eu poderia matar as maledicências. Que eu estava fazendo. Mas eu estava fazendo e ninguém estava enxergando porque queria ver o mal, como a Catarina colocou. Eu asfaltava a rua da casa dele, mas saiu a notícia no jornal do Jesus, ele lia a notícia, tinha mais importante do que o asfalto que eu punha de graça, do que o ônibus que eu punha de graça, do que a cesta básica que eu punha, do que o remédio que eu dava, do que a dentadura que eu dava. Que eu dava não, que o município dava para ele. Então era complicado, a administração foi perfeita, porque nenhuma conta minha foi reprovada. Então não pode dizer, eu era um dos homens mais ricos, meu pai era dono de banco, dono da telefônica aqui, meu pai tinha 2.000 propriedades, meu pai tinha fábrica de malha em São Paulo, tá certo? Não estou dizendo de mim, estou dizendo dele. Meu pai tinha fazenda no norte do Paraná, 1 milhão de pé de café lá, 1 milhão de pé de café aqui, terra no Líbano que nós não fomos buscar, porque nem precisava, tá certo? Tinha o Palace Hotel, tinha milhões de coisas, deixou 10 milhões para mim e eu investi aqui. Fora a minha capacidade de trabalho, eu era advogado, eu tinha 5 mil ações no fórum, tinha 22 apartamentos, tinha milhões de coisas, todo o meu dinheiro foi concentrado aqui. Eu tive uma infelicidade na vida empresarial que eu vendi R$1.800.000 de café e levei uma arara. O que é uma arara? 45 dias depois eu fui receber e não tinha ninguém. Por isso que eu me prejudiquei. E recebe crítica, acabou meu dinheiro. Tenho as propriedades? Ainda tenho, mas sou perseguido permanentemente. E sou perseguido por um ex-promotor que estava aqui, porque eu penso como advogado que não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Eu sou perseguido pela justiça. Por isso que eu aconselhei meus filhos a não fazer direito também. Como a Catarina não quer entrar na política, eu proibi meus filhos. Coisa que eu não faço. Eu ia fazer, eu trabalho no escritório. Trabalho no escritório, mas não quero. Mas não quer se envolver. Não entrei na advocacia. E não vai entrar, porque não há justiça. Ele não quer, né? Se você quiser brigar pelos interesses dos oprimidos, você está correndo risco. Como eu levei na prefeitura. Como vocês podem mesmo ver, a juíza, teve uma juíza que morreu por causa disso. Exatamente. Entendeu? O pessoal de patamar alto que mexe com a bandidagem é muito perigoso. Porque se você tentar mexer com esses caras, você vai morrer. Tem o segundo da lista agora, você pode ver, passa na televisão agora o tempo todo. Ele tem uma quantidade policial em cima dele que é uma coisa absurda. Se você tentar mexer, você vai morrer. Agora também tem muitos promotores que nos... Você quer fazer justiça nesse mundo, você não pode. Mas tem muitos promotores que nos perseguiram, filho, que são piores de muito bandido da rua, que você sabe. Olha, eu vou dizer pra você. Não podemos falar nomes, você entendeu? Não ia falar nomes. Não querendo dizer que policial é ruim, mas tem muita gente que é muito melhor do que muito policial. Posso dizer? Mas nós tivemos perseguições terríveis. Mas vamos voltando no assunto que interessa. Eu queria um pouquinho d'água, se fosse possível, se tivesse um cafezinho. Voltando, você entendeu? Nós fomos muito perseguidos aí. A gente continua longe daqui perseguindo a gente. Bom, mas viu, Ricardo? O PMDB tem 3 candidatos potenciais, tá? Que tem interesse. Eu sou candidato a prefeito, a Nelita é candidata a prefeito e o Falcão é candidato a prefeito. Lógico que nós não somos estúpidos de sair numa eleição hoje para perder. Há possibilidade de composição? Há possibilidade de composição, sim. Certo? E com quem? Não sabemos com quem. Desde que haja propostas concretas e compromissos a ser honrados. Que nem eu disse, há questões de debates. Precisa apresentar uma proposta. Nós queremos propostas efetivas que se concretizem. Certo? Não sei se eu respondi sua pergunta. Bacana. Doutor, a gente vai dar um intervalinho de 3 minutos aí, a gente volta já. Voltamos? Opinião e o debate volta daqui a 3 minutos. Sabe como o Greenpeace está no seu dia?
cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com universos sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado. Anuncie na Infinity TV. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Tem como ajudar só pôr a sacola aqui dentro? Pô, o cara ficou de ajudar lá. As pessoas são muito inconscientes. Ô, querido, por favor. O rapaz ficou lá de ajudar aí. Não... Tá sozinho aí? É. Vamos fechar só essa parte aqui, Dal? Pô, velho, você tá de tiração comigo, né, mano? Que isso, cara? Brincadeira comigo, mano? Ah, mas o que tá aí? Vamos ter respeito com o negócio. Tá me tirando? Concorra a um final de semana em Ubatuba, com direito a acompanhante e café da manhã. Participe da nossa promoção Eu Assisto a Infinity TV. Entre em nosso site, clique na aba Contatos. Preencha com seus dados e no corpo mensagem digite: quero participar da promoção Eu Assisto a Infinity TV. Aí é só clicar em enviar. Pronto, você já está concorrendo. Sorteio dia 30 de agosto, ao vivo, durante o programa Opinião e Debate. Oferecimento, revista Guia do Turista e Hotel Vila de Capri. Faz baratinho. Estamos de volta aqui no programa Opinião e Debate, aqui da Infinity TV. Hoje ao meu lado, Elias Jorge e Catarina Jorge. Elias Jorge, ex-prefeito de Serra Negra. Sua filha Catarina, segunda vice-presidente do PMDB, do diretório aqui de Serra Negra. Um bate-papo bem bacana aqui sobre política, enfim. Doutor, a gente estava falando sobre imprensa logo no começo da nossa conversa. Trazendo um pouco aqui para Serra Negra. Há pouco tempo a gente tinha alguns meios de comunicação alternativos além do Centenário Serrano. O Cidade passou por donos diferentes, tínhamos o Jornal de Serra Negra, agora temos o RTSN. Como você analisa essa curva decrescente desse tipo de meio de comunicação que é o jornal? É lamentável,
Primeiro, as pesquisas indicam que a maioria da população não lê. Porque a televisão, a internet substituiu uma parte muito grande. Mas a parte feminina começou a ler mais, não só revistas e jornais. Eu lamento muito, porque você acaba cerceando as informações. O serrano tem uma responsabilidade grande, mas o serrano se adapta aos melhores investimentos em propaganda, essa coisa. E hoje a gente sente que ele está atrelado ao poder público, né? Porque o poder público não tem mais o Diário Oficial, criado pelo Paulinho. Então, dificilmente a gente vê críticas à administração, que não é no setor de crítica destrutiva. Informações de necessidades de bairro, de pessoas, essas coisas todas. Eventualmente sai alguma coisa. Eu acho que torna-se medíocre uma sociedade que não tem uma informação correta. Quando eu critiquei a imprensa, quando fala mal, só mal, eu critiquei um conhecimento de causa que eu sofri na pele. Mas que a informação é importante, que a imprensa é importante, Lamenta-se a saída do Serra Negra, lamenta-se a saída do Cidade, lamenta-se a saída do jornal antigo que nós tínhamos, que era o Progresso. Lamenta-se as perdas, Lamenta-se a perda das várias óticas em si de informação, né? Catarina, e você, qual a sua opinião sobre isso? Eu também acho muito triste, né, ter terminado Cidade. E realmente, como o Dr. Elias já falou, as mulheres estão começando a ler mais também, não só ler, como também colocar essa opinião no jornal, né? Antigamente, eu vou só citar um pedacinho, no jornal Cidade, eu colocava coisas que eu escrevia. Eu lembro. Lá também, entendeu? E eu acho que o pessoal devia ler mais e colocar essa opinião no próprio jornal. Eu acho isso uma coisa muito boa. E agora para os dois também, e os meios de comunicação via internet? Hoje a gente tem aqui a Infinity, tem a rádio do João Paulo Ferraresso, tem o blog do Lauro, que aí muita gente também procura lá as fofocas, enfim, as informações que tem do meio político. Tem o Dia Serrano também. Na sua opinião, qual o papel desses meios de comunicação no histórico atual? É extremamente importante. Eu acho que mesmo que tenha alguns facciosos, eu acho que tudo que venha de informação que deveria ser correta, que muitas vezes as pessoas que têm acesso não têm discernimento para saber como está sendo conduzido. Mas eu acho ótimo, inegavelmente, tudo que vier de informação tem que ser analisado, saber e procurar entender. Né, Catarina? Não tem que pesquisar bem, colocar notícias certas, mas eu acho muito importante ter essas notícias. O povo precisa saber o que está acontecendo, não só na cidade, como em todo lugar. Bacana. Antes de eu fazer minha última pergunta, passa o microfone aí pro pessoal aí que queira fazer pergunta aí, Ricardo, Tadeu, Chicão, aproveitem. A gente está aqui, né, nesse programa, como o Dr. Elias falou, fazendo um programa assim aberto, um programa bastante alegre, posso dizer assim, nessa nova ferramenta que é a internet e aqui no nosso canal, a Infinity TV. Então a gente coloca à disposição, viu, Dr. Elias, para quando quiser voltar. A gente aqui está com as portas abertas, é só chegar, não precisa nem apertar a campainha, meter a mão na maçaneta, subir a escada, que o espaço está sempre aberto aqui para as novas ideias, também para a Catarina, e quem sabe aí, muito próximo, a gente fazer também uma entrevista com a Nelita, né? O Tadeu já está cuidando disso para a gente abrir esse espaço, para a gente tentar, quem sabe, aí, o ano que vem, chegar a caminhar junto para fazer uma Serra Negra melhor, porque do jeito que está bastante ruim, né, doutor? Eu quero agradecer essa oportunidade que você deu, e você sempre foi cordial, e
sinto que você pensa em Serra Negra, o Roger, o Ricardo, o Tadeu, a Catarina. O nosso objetivo é um objetivo comum. Como eu disse inicialmente, nós vivemos aqui, nós queremos o melhor para a Serra Negra. Se não houvesse o pensamento comum de querer a grandeza do nosso município, querer a paz do nosso município, querer constituir essa grande família que a gente sempre sonhou no nosso município, haveria então um interesse que o município fosse bem, para a gente ir bem. Mas não é só esse caso. Nós queremos viver num lugar de paz, de tranquilidade, onde nós constituímos a nossa família, os nossos negócios, tá certo? As nossas amizades. Como eu sempre dizia nos meus comícios, né, que uma figura tão ilustre, tão magnífica, tão bonita, que era o Martin Luther King, que dizia sempre, que eu dizia nos meus comícios, que a gente queria transformar essa frase dele, que ele dizia que os homens aprenderam a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, e não conseguia conviver como irmãos. E desde os 17 anos, quando entrei na política, sempre eu queria reverter esse ditado. Queria que em Serra Negra nós conseguíssemos conviver como irmãos. Teve grandes épocas, grandes oportunidades que nós conseguimos conviver como irmãos. Mas o ser humano evolui, muitas vezes para o mal, e hoje em dia a gente vê que não tem esse interesse comum. Enquanto todo mundo quiser resolver o seu desejo particular e não as necessidades coletivas, nós vamos ficar capengando, nós não vamos conseguir nada, nem emocionalmente e nem o desenvolvimento da nossa cidade. Mas nós continuamos na luta, gostamos, amamos aqui. Aqui está enterrado os nossos antepassados, né, Catarina? Nós temos o nosso túmulo aqui, né, Tadeu, que eu gosto de dizer sempre. E aqui vamos findar os nossos dias. Então, nosso compromisso é com essa terra, podemos dar a nossa contribuição, por mais modesta que seja. Agradeço de ter vindo, como disse. E vamos seguir junto, eu acho que pode, Serra Negra, sim. E acho que deveria, até os políticos, os partidos se reunir, muita coisa pode ser feita, não só para o ano que vem, mas agora, desde que o governo tenha disposição de conversar. Muitas coisas podem. Agora a gente tem que saber ouvir. Saber ouvir. E muitas vezes é duro, quem está no poder não gosta de ouvir, gosta de falar e gosta de mandar. Nós gostamos de discutir, trocar ideias. E não precisa de cargo, não precisa de poder, não precisa de dinheiro. A gente tem uma vontade de contribuir, porque é essa a nossa natureza. Legal. Catarina, obrigado pela sua presença. Muito obrigado também. Agradeço muito. Já deixo o convite aqui para você vir outras vezes aí para falar do seu trabalho como professora de educação artística, né? Trazer os quadros dela, apresentar como ela faz, né? Talento. Você vê que é tranquilo. A gente combina, vem assim. Então, sim, já fico esperando. O Tadeu que organiza, além de ele é meu parceiro de negócios, é o nosso irmão mais velho e protetor nosso, organiza aí com a Catarina, ela traz os quadros dela, discute, mostra alguma coisa de pintura, né, Catarina? Vamos combinar assim. Eu endosso o que o Chicão falou aqui, a gente é um canal democrático, o meu programa é um programa democrático, pode vir políticos do lado A, lado B, não tem essa não. Aqui a gente costuma o mais imparcial possível. Justamente eu estou aqui em razão do histórico de vocês, entendeu? E espero outras vezes. Lógico, eu estou à disposição de vocês a qualquer momento. Momentos bons, momentos ruins, momentos de crise, tá certo? Como diziam os antigos políticos, homens públicos têm que ofertar mais cicatrizes do que medalhas, mais derrotas do que vitórias. Exatamente. Isso não me incomoda. Eu fui forjado nessa luta e estamos aqui. Tá certo. Importante que a gente é serrano e aqueles que não são serranos escolheram como mãe Serra Negra, merece também
ser abraçados e respeitados também, respeitados, né? E acarinhados, porque vocês vieram por escolha. Nós amamos Serra Negra, mas nós temos obrigação, porque nós nascemos aqui. Claro, é isso aí. Obrigado, doutor Elias. Obrigado, obrigado Catarina. Né? Obrigado, Tadeu. Obrigado, Ricardinho. Ricardo. Obrigado, Chicão também. Chicão, nosso parceiro aí. É isso aí. O programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity TV. Fim de papo.